Afinal, um trabalhador que sofreu um acidente pode ser demitido ou não? Quem sofre um acidente, principalmente acidentes mais graves, fica em uma situação de fragilidade muito grande. Por isso, a lei criou uma proteção contra a demissão de quem sofre um acidente de trabalho. O problema é que não basta se acidentar para estar protegido, você precisa preencher alguns requisitos para isso. Aqui neste vídeo você vai entender que requisitos são esses, vai conhecer as exceções, a regra e também vai saber os direitos de quem é demitido após um acidente de trabalho. Meu nome é Ivan, sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que seu patrão não quer que você saiba. Indo direto ao ponto, se você sofreu um acidente de trabalho e está com medo de ser demitido, a primeira coisa que eu preciso te perguntar é: por quanto tempo você ficou de atestado? Foi por mais de 15 dias? Você chegou a se afastar pelo INSS? E se você se afastou, qual foi o benefício que você recebeu? Só vou conseguir responder se você pode ou não ser demitido se eu tiver a sua resposta para essas perguntas. Isso porque, para a lei, você não pode ser demitido se o acidente te deixar sem condições de trabalhar por mais de 15 dias. Você se afastar pelo INSS e lá receber o benefício 91. São 3 coisas, 3 requisitos que você tem que preencher: ficar mais de 15 dias de atestado, se afastar pelo INSS e receber o benefício 91. Vem aqui comigo ver alguns exemplos para ficar mais fácil para você entender. No primeiro exemplo, o seu Carlos é um auxiliar de serviços gerais. Ele estava passando um pano em uma sala e escorregou. Por causa disso, o joelho dele ficou bem ralado e ele ficou 2 dias de atestado. Vamos aqui, ele se afastou por mais de 15 dias? Não, né? Foram só 2 dias. Ele chegou a se afastar pelo INSS? Não, porque o acidente foi mais leve. Como ele não se afastou, também não recebeu o benefício 91. Então, nesse exemplo, o seu Carlos pode sim ser demitido. Mas vamos agora ver um outro exemplo. No segundo exemplo, o seu Carlos é um pedreiro. Ele estava trabalhando em uma obra e no meio do expediente caiu um tijolo no ombro dele. Por causa disso, ele quebrou a clavícula e ficou 4 meses encostado pelo INSS. O seu Carlos ficou mais de 15 dias de atestado, se afastou pelo INSS e também recebeu o benefício 91. Então, nesse caso, ele pode ou não ser demitido? Não, né? Ele não pode ser mandado embora. Então, vamos aqui recapitular. A regra geral é que para você não poder ser demitido, para você ficar protegido, tem que preencher 3 requisitos: ficar mais de 15 dias de atestado, se encostar pelo INSS e receber o benefício 91. Se preencher todos os 3 requisitos, você tem 12 meses de estabilidade e não pode ser demitido sem justa causa. Ivan, e se eu não preencher esses requisitos, posso ser demitido? Olha, existem aqui 2 situações em que você, mesmo sem preencher esses requisitos, você pode ter alguns direitos por ser demitido. A primeira delas é quando você não se afastou do trabalho, mas no longo prazo o acidente gerou uma doença. Vamos lembrar daquele exemplo do seu Carlos, que ele estava trabalhando como auxiliar de serviços gerais. Imagina que aquela queda dele, depois de um tempo, causou uma tendinite no joelho. Nesse caso, como essa tendinite foi causada pelo acidente, ela é considerada uma doença do trabalho. Para o Tribunal Superior do Trabalho, você não pode ser demitido com a doença do trabalho. Então, o que o seu Carlos precisa fazer, caso seja demitido, é procurar um advogado trabalhista e colocar o patrão dele na justiça. Se o seu Carlos confirmar que ele está mesmo com essa tendinite, ele vai conseguir alguns direitos que eu vou te mostrar daqui a pouco. Antes de entrar na parte dos direitos, eu vou te mostrar uma outra exceção que pode acontecer. Uma coisa que a lei não permite é que uma empresa demita um funcionário de forma discriminatória, pelo fato de ele ter adoecido, ter sofrido um acidente de trabalho ou qualquer coisa do tipo. Se a empresa te botar para fora pelo fato de você ter se acidentado, pode ser que você consiga reverter essa situação na justiça. Mas veja, aqui é uma situação bem mais delicada. Você vai precisar comprovar na justiça que o motivo da demissão foi o acidente. Não é algo fácil, mas pode ser feito. Agora, continuando aqui, você já viu a regra geral em que alguém não pode ser demitido após um acidente e as exceções. Imagina agora que um funcionário, mesmo nesses 12 meses de estabilidade, seja demitido. Como é que fica a situação dele nesse caso? Em primeiro lugar, se você é demitido durante a estabilidade, é possível entrar com uma ação judicial exigindo a sua reintegração. Essa reintegração é basicamente você retornar para o trabalho e receber todos os salários entre o dia da sua saída e o dia do seu retorno. Imagina aqui que o seu Carlos ficou afastado pelo INSS por 3 meses e recebeu o benefício 91. No dia 1/1 de 2021, ele voltou para a empresa e mandaram ele embora. Nesse caso, o seu Carlos tinha estabilidade até 12 de janeiro de 2022, mas vamos supor
que ele soube desse direito em março de 2021. Ele contratou um advogado e o advogado dele conseguiu que ele retornasse para a empresa em maio de 2021. Além de retornar, o seu Carlos tem que receber todos os salários entre o dia 1º de janeiro e maio, que foi a data do retorno. É como se ele estivesse sendo compensado por esse tempo que ele passou parado. Tá conseguindo entender direitinho? Se algum ponto não ficou claro para você até agora, deixa aqui nos comentários que vamos ter maior prazer em te ajudar. Agora, continuando aqui, se você sofreu um acidente trabalhando, há grandes chances de que esse acidente tenha sido causado por más condições de trabalho, falta de equipamentos ou ferramentas de segurança. Em situações como essa, em que o acidente aconteceu por culpa da empresa e que ela não corrigiu aquilo que está errado, é bem delicado que você volte e continue se arriscando, concorda? Então, nesses casos, você tem a opção de não retornar para o trabalho. No lugar de exigir a reintegração, você exige apenas uma indenização substitutiva, uma indenização para substituir a estabilidade. Você vai receber 12 meses de salário e todos os acessórios como FGTS, férias e 13º salário desse período de 12 meses. Mas preste atenção aqui, ou você pede a reintegração e volta, ou opta pela indenização substitutiva, tá bom? Não dá para querer voltar e receber essa indenização, mas tem outras coisas que você pode ter direito e que pode aproveitar essa ação para cobrar, como por exemplo, indenização por danos morais, reembolso pelos gastos com seu tratamento, indenização por danos estéticos, caso o acidente tenha deixado alguma marca, e indenização por lucros cessantes, caso o acidente tenha deixado uma sequela permanente. Mas presta bem atenção aqui. Para ter direito a essas indenizações, não basta que você tenha sofrido um acidente, tá certo? Elas exigem alguns requisitos próprios. Por exemplo, no caso do reembolso pelos gastos com o tratamento, você vai precisar mostrar que a empresa teve culpa e também provar os gastos que teve, com notas fiscais ou recibos. Então, para ter certeza de que no seu caso é possível receber alguma dessas indenizações, você vai precisar conversar com um advogado da sua confiança. Mas se você quer apenas ter uma noção de quais são esses requisitos e como funciona cada uma dessas indenizações, eu recomendo a seguir que você confira esse vídeo aqui. Mas antes, se inscreva aqui no canal se você quer ficar sempre por dentro do que seu patrão não quer que você saiba. Obrigado por assistir até aqui, um abraço e vai lá conhecer as indenizações.